como eu já dei essa primeira introdução para vocês, a Era Vargas, então, a terceira fase dela é o Estado Novo. O Estado Novo, ele dura 15 anos, né? Ele vai de 37 a 45, dura 9 anos, desculpa. Ele dura 9 anos, né? Ele vai de 37 a 45. O Estado Novo vai ser a fase autoritária do Getúlio Vargas, né, onde ele se inspirou na Constituição fascista da Polônia, e aí a Constituição de 37, que depois vai respaldar o Estado Novo, ela tem esse caráter. Bom, beleza, aí ele ficou no poder por 15 anos, né, organizou uma série de estrutura, então tinha o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável tanto em fazer a divulgação do governo dele, de uma maneira a exaltá-lo, né, como os regimes fascistas faziam, né, a exaltação do líder e tudo mais. Esse DIP também fazia censura, então jornais, intelectuais, críticos de maneira geral, eram, né, censurados e perseguidos pelo governo caso fizessem críticas ao Getúlio. Então, o Getúlio vendia para o povo uma imagem de um grande político bondoso. A gente tem que entender que o Getúlio teve seus méritos, sim, né? Foi na gestão dele, no governo dele, que a consolidação das leis trabalhistas aconteceram, o voto feminino aconteceu, acabou com o voto aberto, estabeleceu-se o voto secreto, ele investiu na indústria de base, então as indústrias de base, né, de siderurgia, foram obras feitas pelo Getúlio. A questão do petróleo, né, a extração do petróleo começa, a nacionalização do petróleo começa com o governo do Getúlio Vargas. Então, é inegável que o Getúlio contribuiu muito para o avanço do país, né? A gente sair daquela condição agrícola para a gente começar a ser um país mais num processo de modernização. Apesar disso, o Vargas era um governo autoritário, centralista, então muita gente foi presa, muita gente desapareceu, tá? Mas a visão que era passada era que ele era muito bom, muito bondoso, né? Um político, tanto é que o apelido dele era Paizinho dos Trabalhadores, ou Pai dos Pobres e Mãe dos Ricos. É interessante, né? Pai dos pobres e mãe dos ricos. Bom, e aí estava tudo lá, aí no Estado Novo. Aí o governo Vargas, ele vai durante a Segunda Guerra Mundial, no começo, ele vai namorar com os nazistas. Só que vai chegar um momento, ele vai se aproximar dos Estados Unidos, porque ele vai receber financiamento dos Estados Unidos para construir a usina de Volta Redonda. E aí vai fechar o acordo de apoio aos aliados. E vai enviar tropas brasileiras, né, os chamados pracinhas, da FEB, para poder lutar lá na ofensiva contra o Mussolini na Itália. E aí o Exército Brasileiro vai fazer essa participação, vão morrer 400 soldados, depois eles vão voltar, né, o governo vai fazer maior propaganda de heroísmo, tal, aquela história toda, porque os aliados vão ganhar a guerra, né? Então o Brasil ganhou a guerra. E aí o que vai acontecer? Quando está nesse contexto todo, que daí cai os regimes fascistas, né? A Segunda Guerra chega no seu momento final, o que vai acontecer? Vai começar uma pressão interna para o fim do Estado Novo. Porque como é que pode o governo brasileiro, de caráter fascista, envia tropas para lutar contra o fascismo na Europa e aí continua esse mesmo regime aqui, sem democracia? Não dava, né? Então começou a haver toda uma pressão interna e, de certa forma, externa também, para que o regime do Estado Novo chegasse ao seu fim, né? E aí Getúlio vai começar a ter muitas pressões de vários segmentos, desde intelectuais, estudantes, militares, vão começar a se colocar publicamente contra o Estado Novo, justamente nesse contexto em que o fascismo foi vencido pela ofensiva da Segunda Guerra Mundial, né, na ofensiva dos aliados, a qual o Brasil fez parte. Bom, aí no dia 29 de outubro de 45, então o Getúlio acaba sendo deposto
por um golpe militar, que na verdade foi todo um acordo, né, tal, mas enfim, foi um golpe, vamos dizer assim, porque destituiu ele do cargo, liderado pela UDN, que é a União Democrática Nacional. A UDN vai ser um partido de extrema, um partido muito conservador, um partido que reunia políticos ligados à elite brasileira, à esfera mais conservadora do Brasil, mas eles eram os mais radicais. Os mais radicais vão ser os integralistas que a gente falou, que eu falei no vídeo, né? A ação integralista brasileira vai ser a vertente fascista, nazista, na verdade, da Europa no Brasil, né, que era liderada pelo Primo Salgado. Ele sim era ultradireita e tudo mais. A UDN era uma união, era um partido de caráter de oposição ao Getúlio Vargas e que aglutinava setores de elite, setores do exército, e começou a ter um vínculo muito forte com os interesses dos Estados Unidos referente à questão do petróleo. Bom, aí o Getúlio é deposto e era conduzido, né, ao desterro, como se fosse um exílio, para sua cidade natal, no Rio Grande do Sul. Lembrando aqui, o Getúlio Vargas, ele era do Rio Grande do Sul, ele era de família de estancieiro, né, produtor de charque, que é a carne seca. Então, ele fazia parte da oligarquia, da elite rural, vamos assim dizer, do Rio Grande do Sul. Então, ele volta para o Rio Grande do Sul, em São Borja, após a queda aí do regime. Então, esse episódio de 45, com a deposição do Getúlio, marca o fim da Era Vargas. Lembra que eu falei para vocês? A Era Vargas acaba aqui em 45, depois de 15 anos que o Getúlio ficou no poder. Mas o Getúlio, enquanto político, não acabou. Pelo contrário, ele é o segundo movimento eleito democraticamente pelo povo, né? Em 1951, então nas eleições de 45, ele acaba sendo eleito senador, ele vira senador pelo Rio Grande do Sul, e nas próximas eleições de 51, ele é criado, né, nesse contexto aí da volta da democracia no Brasil, vários partidos, entre eles a UDN, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ser o partido de respaldo do Getúlio Vargas, e ele é eleito, então, pelo PTB em 1951, com quase 60% dos votos válidos, né? Então, como ele mesmo diz, volto ao poder nos braços do povo. Bom, lembrando aqui que o Getúlio era extremamente populista, né? O que é ser populista? Ele fazia uma política que agradava a população, muitas vezes era uma política manipulada, era uma política que tinha um interesse subentendido, mas enfim, o que ficava para as pessoas era esse glamour, né, de um político hábil, muito bom, que se preocupava de verdade com o povo brasileiro. Ele até era um político que pensava no país de uma maneira mais grandiosa, vamos assim dizer, mas ele era extremamente centralizador, isso é inegável. Então, como eu falei para vocês, em 45, com a reestruturação e a redemocratização após o Estado Novo, sempre quando a gente fala em redemocratização, quer dizer que é a retomada da democracia. E qual é a marca principal da democracia? A eleição direta, tá? E aí o Brasil volta a ter eleições diretas para presidente da República, para governador, para prefeito, para todas as esferas de poder, tá? E aí surgem, então, esses três grupos políticos. Já falei para vocês da UDN, que também era um grupo de oposição a Getúlio, que aglutinava essa elite que eu falei. O Partido Social Democrático, que apoiava o governo, assim como o PTB, que era o partido base de apoio ao getulismo. Bom, aí o que vai acontecer? Quando o Getúlio é deposto, chama-se novas eleições, né? E aí surge um movimento que chama isso, cai muito em prova de vestibular, pessoal, presta bastante atenção. Que foi o queremismo? Foi um movimento articulado pelo PTB, pelas instâncias de apoio a Getúlio, e o Getúlio tinha uma base muito sólida entre os trabalhadores. Os sindicatos foram criados, a contribuição sindical foi criada pelo Getúlio Vargas em 43 com a CLT, só que os sindicatos
como tinha essa contribuição, de certa forma, eles eram ligados ao governo. Daí veio o termo de sindicato pelego. O que é o sindicato pelego? É aquele sindicato que no final das contas, faz a jogada do poder, do patrão, do governo e tudo mais. Então, o que vai acontecer? O Getúlio Vargas ele era apoiado por esse segmento, né, dos sindicatos. A grande massa de trabalhador apoiava o Getúlio, porque ele foi visto, porque foi ele que promulgou a CLT, as leis do trabalho, leis essas que foram votadas pelos trabalhadores em movimento de greve, como a greve de 1917, que foi uma greve enorme que teve no Brasil, que durou quase 40 dias. Então, a luta pelos direitos trabalhistas é uma luta dos trabalhadores. Porém, o Getúlio pegou para ele esse ônus, né, de ser aí o grande precursor das leis do trabalho. E aí, o que vai acontecer? Ele é deposto em 45, é chamado às eleições, né, esse é em outubro, é chamado às eleições mais em novembro, começo de dezembro, e aí o Getúlio saiu depois com o compromisso de não sair candidato. Só que daí, por outro lado, ele faz esse acordo, ele aceita isso. Por outro lado, ele, seus apoiadores, articulam uma massa de trabalhadores, sindicalistas, né, de apoio a ele, que saem nas ruas com esse movimento chamado queremismo. Então, o queremismo foi um movimento de rua, por assim dizer, formado por trabalhadores, por sindicalistas, por pessoas de apoio do Getúlio, que reivindicavam a participação dele nas eleições de 45, né? Então, ele estava saindo do poder e eles queriam que ele participasse das eleições, acreditando que ele ia ser eleito democraticamente. E até teria sido mesmo. Mas aí, sob pressões, né, ele acaba se retirando realmente e acaba não participando das eleições, tá? Bom, só para fazer um adendo aqui, no processo da deposição do Vargas, aconteceu uma coisa muito interessante que acabou levando realmente o golpe e a UDN liderar e a oposição liderar, e ele acabar tendo que fazer o acordo de sair mesmo e ir embora para São Borja. O que aconteceu? No finalzinho do Estado Novo, ele coloca o irmão dele, né, nada a ver com nepotismo aqui, né, coloca o irmão dele como chefe da polícia. Era o Benjamin Vargas. Esse cara, ele era extremamente truculento, né, porque o Getúlio era o seguinte, né, ele tinha um apoio de segmentos da polícia, de segmentos do exército, e era aquela coisa super arrigada, né? E aí, que era o Beijo, né? Que era esse primo dele. E aí ele começou a fazer um monte de perseguições, e essa a atuação dele foi assim, prejudicou mais ainda a situação de desgaste do Getúlio, e aí o Getúlio acaba concordando, então, realmente em sair, mesmo com o movimento do queremismo, ele acaba indo embora e só fica eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Bom, aí em 51 rola as eleições diretas para presidente da República. Getúlio concorre pelo PTB e é eleito com 48,7% dos votos válidos. E aí, como eu já disse para vocês a frase, ele fala no discurso de posse que ele volta ao poder nos braços do povo. Então, o Getúlio era cheio de frases de efeito, fazia parte do marketing pessoal dele, que era pensado muito, muito articulando aí toda essa visão dele de populista, de uma pessoa boa, que pensava no povo, sobretudo o povo pobre e tudo mais. Bom, e aí começa, só que veja bem uma coisa, gente, presta bem atenção. Getúlio Vargas, da era Vargas, foi um político. Getúlio Vargas, do segundo mandato de presidente em 51, vai ser outro político. Ele muda completamente a casata. Na era Vargas, ele vai ser autoritário, centralizador, né, manipulador, e vai construir todo um poder centralizado, todo um poder antidemocrático, com total controle da via pública, do executivo, do legislativo e tudo mais. Quando ele volta em 51, ele volta realmente com uma nova roupagem. E aí é o Getúlio democrático, o Getúlio, como a gente fazendo aí uma analogia
ao Lulinha Paz e Amor, né? É o Getúlio Paz e Amor. E aí ele volta com um discurso nacionalista, né? Então, nessa gestão dele que vem a campanha eleitoral dele já sobre o petróleo, né? Que eles queriam criar uma empresa pública brasileira para poder fazer a extração do petróleo, e havia segmentos da população, da população, da elite, segmentos de elite que eram ligados ao capital estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, que tinha interesse em fazer a extração do petróleo no Brasil desde aquela época. Então, você pensa, se agora a Petrobras, hoje, o pré-sal, ele foi totalmente privatizado, por assim dizer, você imagina naquela época que havia interesse dessas grandes multinacionais para se instalar no Brasil e explorar. Quer dizer, se não tivesse tido essa posição do Getúlio, acho que o Getúlio teve um mérito enorme aqui. Se não tivesse sido essa posição dele, né, de ser contrário a esse interesse, essa pressão internacional e a favor do discurso do nacionalismo, nós não teríamos tido a Petrobras, e desde aquela época o nosso petróleo teria sido privatizado e nós não teríamos usufruído de toda essa riqueza. Bom, e aí o Getúlio consegue aprovar no Congresso e é criada a Petrobras, né? A Petrobras foi criada em 1953, né? E vai desagradar aos Estados Unidos e à elite que apoiava a política da internacionalização do petróleo. Bom, outra coisa que vai incomodar pra caramba a elite vai ser que o Getúlio vai fazer duas coisas que ele vai colocar a corda no pescoço. A primeira é a lei dos lucros extraordinários. Ele passou a limitar a remessa ao exterior do lucro das empresas. Quer dizer, isso foi uma bomba. Então, as multinacionais não podiam mandar, havia um limite, né, que elas podiam mandar para fora, elas tinham que trabalhar com dinheiro dentro do país, o que na verdade é o certo, né? Mas você imagina naquele momento como que o presidente dá uma dessa. A mesma coisa a gente pensa fazer isso hoje, né? Criaria uma situação extremamente delicada, porque na verdade quem mantém os políticos, né, na política são os interesses, né? E sobretudo os interesses de capital. Bom, e aí surge uma pessoa, o Carlos Lacerda, que vai ser a grande pedra do sapato de Getúlio Vargas nesse segundo mandato, que é o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um jornalista, ele tinha um jornal que chamava Tribuna da Imprensa, ele tinha apoio de toda a mídia, de toda complexos de rádio, imprensa, jornal, né, e tudo mais. E aí ele escrevia matérias e matérias e matérias só falando mal de Getúlio Vargas. Lembra vocês aqui o que a Dilma passou na época do impeachment, quer dizer, a gente ligava a TV só o povo descendo a lenha lá na Dilma, né? E era o que aconteceu com o Getúlio, exatamente a mesma coisa, né? E aí, o que vai acontecer? O Getúlio, o que ele pensa? Ele precisava se fortalecer mais ainda com o povo. Só que veja bem uma coisa, quem é que manda realmente no poder, né? É o capital, é o dinheiro. Então, o Getúlio, ele apostou que se ele conseguisse fortalecer com o povo, ele conseguiria se sobrepor aos interesses do capital. E aí, eu acho que foi um pouco de utopia da parte dele, né? Porque o capital não dá brecha, né? E o capital não aceita o perfil, né? E eles não perdem nunca. Então, o que vai acontecer? O Getúlio, então ele nacionalizou o petróleo, criou a Petrobras, criou a lei dos lucros extraordinários, quer dizer, limitar a remessa de dinheiro para as empresas. Aí ele vai dar um aumento de 100% no salário mínimo. Imagina vocês, tá? O salário mínimo hoje é 1.000 e pouco. Imagina, ele passar a valer R$ 2.000. Seria um sonho, né? Então você imagina que quando o Getúlio fez isso, o salário mínimo era extremamente baixo, né? Vamos imaginar lá que devia ser uns R$ 100, né? Ele deu um aumento de 100%. Então, a elite, o empresariado, a burguesia brasileira, né, ficou irada da vida. Aí foi a derrotada. E aí que eles foram para o fronte com ele. Carlos Lacerda era a grande liderança de bater, de se opor ao Getúlio de uma maneira extremamente
pesada, então não havia nada que o Getúlio pudesse fazer que valesse a pena, tudo era criticado, tudo era bombardeado. Bom, aí, para acirrar mais essa crise política, o que vai acontecer? Aí foi a cereja do bolo, né? O Carlos Lacerda vai sofrer um atentado em 5 de agosto de 54, que ficou conhecido historicamente como o atentado da Rua Toneleiro. Rua Toneleiro era a rua onde morava o Carlos Lacerda. Só que quando rolou esse atentado, o Carlos Lacerda, que já estava vivendo esse momento aí de pressão política, tal, ele andava, então tinha um segmento que o apoiava, então ele tinha um segmento dos militares que o apoiavam. Então ele tinha um segurança que era major da aeronáutica, o Rubem Vaz. Então, quando rolou o atentado, o Rubens Vaz entra na frente, toma um tiro no lugar do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda só toma um tiro no pé, e aí o Rubens Vaz morre na hora. Bom, beleza. Aí começou aquela queimação, né? Culpa do Getúlio que mandou, muito provavelmente do dedo do Getúlio e tal. E, na verdade, não foi diretamente, porque, na verdade, quem é que fez o atentado foi o Gregório Fortunado, que era um chefe da Guarda Presidencial e, vamos dizer assim, segurança do Vargas há muitos anos. Ele tinha apelido de Anjo Negro, e o Gregório Fortunado, juntamente com alguns segmentos militares, tiveram a brilhante ideia de matar o Carlos Lacerda. Só que não deu certo, né? Foi um atentado que acabou não dando certo. E aí você imagina, né? Quando começou a se apurar, houve como o Rubens Vaz era da aeronáutica, houve uma ação administrativa da aeronáutica para averiguar o que tinha acontecido, e aí chegaram no Gregório Fortunado, mas o Gregório diz que não foi a mão de Getúlio, mas sim foi uma coisa feita por ele, por grupo e tal, enfim, né? Mas já estava dado, né? Quer dizer, desse momento o caldo já estava entornando, a panela virou de vez, né? Então tá aqui, ó. Esse tá no braço dos policiais é o Carlos Lacerda, com o tiro no pé, e ali é o enterro do Rubens Vaz, com toda a pompa, né, e honras militares. Bom, então o grupo de oposição se intensifica, né, muito mais aqui, e aí é formado um grupo muito coeso de sociedade civil, de elite, de grupos de interesse internacional, de militares. Todos esses grupos muito fortes e coesos, né, vão organizar, então, um ato nos dias 22 e 23 de agosto, exigindo a renúncia do Getúlio Vargas. Então, começa aqui aquela tensão. Só que daí, o que vai acontecer? O Getúlio Vargas, ele vai ficar acuado. Só que o Getúlio Vargas falou para pessoas próximas dele que ele só sairia do catete, que era a residência oficial da presidência, que ficava no Rio de Janeiro, que ele só sairia do catete morto, que ele não ia viver um outro golpe, que ele não iria renunciar, que ele iria continuar governando. Mas aí a tensão popular foi muito grande, a manipulação, o Getúlio perde completamente todos os seus apoios, mesmo, né, dentro do legislativo. Então ele fica isolado com o seu pequeno grupo de apoio. E aí, no dia 24 de agosto de 54, o Getúlio vai escrever uma carta onde ele vai relatar todo o drama que ele estava vivendo, das pressões, vai falar sobre essa questão de inimigos que vinham de fora, né, deixando claro que havia dedo dos Estados Unidos, por exemplo, entre outros, e aí ele vai acabar suicidando com um tiro no coração. E aí ele escreve essa carta de testamento, que é super fantástica, porque ele fala um monte de coisa, né? Então ele fala lá, e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei com a expoliação do Brasil, contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo.
tenho lutado pelo peito aberto, de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateu o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Cara, essa frase marcou. Essa frase foi a marca muito importante. Aí tá aqui, né? Então você imagina, minha mãe era criança nessa época, ela lembra que quando ele veio a notícia, ela estava na escola, que daí a diretora veio, mandou todo mundo embora, eles ficaram super felizes da vida. E foi uma maior choradeira, porque as pessoas, né, tinham esse apego ao Getúlio. Getúlio, durante o Estado Novo, trabalhou muito essa imagem, né, do político próximo ao povo, do pai dos pobres e tudo mais. Então, apesar de toda a disputa política de poder, todo o jogo que havia por trás, tá? O povo ficou, como é que eu vou dizer assim, inconsolável com a morte do Getúlio. Então, olha só que interessante. Pensa bem, 1954. Aí, em 1964, acontece o golpe militar de 64. E olha só que interessante, gente. Na verdade, o golpe militar de 64 era para ter acontecido em 54. Porque, na verdade, o mesmo grupo de poder que dá o golpe em 64 é o mesmo grupo de poder que estava para derrubar o Getúlio. Então, na verdade, com a morte de Getúlio, que foi a sua grande última jogada, ele colocou ele deu um stop, né, deu um stand-by nesse grupo de poder, e eles tiveram que prorrogar as coisas, e então o golpe militar só vai acontecer em 64, quando o João Goulart assume a presidência da República. João Goulart, que foi ministro do Getúlio, que era ligado ao núcleo getulista. E o João Goulart, que acaba sendo deposto em 64, consolidando as intenções de um golpe que já vinha desde então, certo?